E vamos falar sobre o Natal, então. Bom, como que essa data virou o aniversário de Jesus? Porque nós sabemos, pela história, que não foi nessa época que Jesus nasceu. Porque nessa época, no hemisfério norte, é o solstício de inverno. Então lá está muito frio. E conta a história de Jesus, que estavam pastoreando as ovelhas, os animais. Então, se fosse época de inverno, isso não estaria acontecendo. Então, se as pessoas estavam se deslocando, estavam pastoreando os animais, é porque não era inverno quando Jesus nasceu. Então, provavelmente não foi nessa época. Mas por que essa data virou o aniversário de Jesus? E aí, se nós vamos fazer uma pesquisa, nessa época, no hemisfério norte, era celebrado esse solstício de inverno e tinha muitas festas pagãs para celebrar a chegada desse solstício. E tinha uma festa que os romanos comemoravam, que era celebrando o Deus Sol, né? Cultuando o Deus Sol. Porque na cabeça deles, como tinha chegado o inverno, onde as coisas iam minguar, eles tinham que celebrar, eles tinham que adorar o Deus Sol para que tudo voltasse a renascer e prosperar novamente. Então, é uma data que fala de nascimento. Natal, a palavra Natal significa nascer. Então, essa celebração do Deus Sol, ela era muito conhecida. E tinha outras festas pagãs também, umas até com sacrifícios, para que a terra pudesse voltar a ser próspera depois que passasse o inverno. Então, mais ou menos no ano 4 depois de Jesus, a igreja escolheu esta data, onde era comemorado esse solstício de inverno, onde era comemorado essas festas pagãs, para ser o aniversário de Jesus. Para quem é cristão, é a data mais importante, né, do cristianismo, o nascimento do mestre. Então, eles escolheram essa data por quê? Porque como tinham muitas festas pagãs, a ideia deles de que se fosse nessa época que fosse comemorado o aniversário de Jesus, muitas pessoas eles iam arrecadar para a igreja. Então, era uma tentativa de trazer mais fiéis para a igreja. E aí foi escolhida essa data e ficou, né, como sendo o aniversário de Jesus, quando nós comemoramos todos os anos o aniversário. Mas, junto com isso, todos esses adereços de Natal, árvore de Natal, Papai Noel, neve, tudo isso veio junto com essas festas que já existiam antes do Natal, antes de ser o aniversário de Jesus, né? A árvore, o Papai Noel, por exemplo, o Papai Noel, a gente acha, né, que ele foi uma invenção da Coca-Cola, mas não. O Papai Noel, ele é inspirado no bispo São Nicolau. São Nicolau, ele tinha o costume de, nessa comemoração, né, que existia, de colocar moedas pela chaminé das famílias mais pobres, mais necessitadas. E como ele tinha esse bom coração e dava esses presentes, ele inspirou aí a figura do Papai Noel. Então, por isso que é Santa Claus, né? Que é de São Nicolau, e aí que virou o nosso conhecido Papai Noel. Então, é inspirado no bispo São Nicolau. E todos esses adereços vêm dessas tradições. A árvore de Natal era de uma festa pagã. Então, tudo isso foi sendo acrescentado, não, foi pego para essa festa que hoje é cristã, mas que já foi aí, e provavelmente quem não é cristão ainda pode celebrar aí, de alguma forma nessas festas pagãs, né? Então,
tudo isso foi se incorporando no Natal, e hoje nós celebramos o Natal, que é o aniversário de Jesus, mas com tudo isso, com a árvore de Natal, com Papai Noel. E às vezes a gente até esquece do aniversariante, às vezes o Papai Noel e os presentes se tornam ali o centro das atenções, tanto que é impossível ir numa loja, ir num supermercado nos últimos dias que antecedem o Natal, porque está tudo muito lotado, e é essa função de compra e de consumismo, né, muito grande nessa época. E é uma festa, eu acredito que seja, não tenho certeza, mas a que mais movimenta o mercado financeiro, né? E de festas, eu acho que é o Natal em primeiro lugar e depois o Dia das Mães. Então, estimula muito essa questão do consumismo. E agora que a gente tem também a Black Friday, que foi incorporada aqui no Brasil também, já emenda uma coisa na outra, né? Black Friday com Natal, e aí fica essa loucurada, e às vezes a gente não para um minuto e esquece do verdadeiro sentido do Natal, que é lembrar de Jesus, essa figura tão importante que passou pela gente. Mas eu não quero aqui falar de Jesus como uma figura religiosa, como a gente tem essa ideia, né, vinda aí da Igreja Católica, desse Jesus que parece tão distante de nós. Não, eu quero falar do Jesus homem, desse que viveu aqui entre nós e de que foi o maior exemplo de bondade, de amor, de justiça. Eu também não quero falar desse Jesus que parece tão pacífico. Não, Jesus, ele muitas vezes ele ia lá e falava coisas duras, chamava de hipócritas, de túmulos caiados, porque Jesus, ele não tinha hipocrisia. O que precisava ser falado, ele falava. Ele só não tinha discriminação. Ele sentava para comer com aqueles que eram considerados impuros perante a sociedade. Ele também sentava para conversar com sacerdotes e doutores da lei. Então, não tinha distinção para ele de pessoas e personalidades. Jesus foi o nosso grande psicólogo. Se nós pegarmos e estudarmos as falas de Jesus, nós vamos ver a profundidade dos ensinamentos e de como ele falava para almas e não para pessoas. Ele ia fundo, ele foi o maior psicólogo que teve entre nós. Ele também foi o maior exemplo de um ser que já estava todo em harmonia, porque nós estamos num processo de evolução. Nós estamos tentando nos melhorar, tentando nos despir dos vícios morais, dos nossos complexos, das nossas dificuldades. Nós estamos ainda tentando melhorar tudo isso. E ainda vamos levar muitas existências até que a gente consiga ir tirando, né, um pouco de cada imperfeição que nos acompanha. Mas Jesus não, ele já tinha feito todo o processo, ele já estava todo em harmonia. E por isso que ele fica sendo o nosso modelo e guia. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual é o modelo que Deus tem oferecido para a humanidade, né, mais perfeito para ser seguido como modelo e guia, os espíritos respondem: vide Jesus, que é para a gente olhar para Jesus, porque Jesus é o modelo mais perfeito. E ele serve como nosso modelo e guia. Modelo é aquele molde que a gente tem que se espelhar, né? Aquele molde perfeito que a gente tem que se espelhar para também tentar se modelar daquela forma. E guia, porque é a ele que nós temos que seguir se queremos aí evoluir nessa caminhada. Então nós temos que pensar em Jesus como esse cara que veio e encarnou aqui entre nós, que pouco falou, pouco pregou, porque uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Eu que falo, que faço palestra, que gravo vídeo aqui para vocês, que quem muito fala tá ainda buscando muito por autoafirmação. Quem já é, não precisa falar muito.
E Jesus não precisava falar muito. Por quê? Porque ele já era. Ele já estava em harmonia com o ser dele. Ele já tinha esse equilíbrio entre o ego e o self, que dentro da psicologia, o ego é essa personalidade que somos, o self, a nossa essência, a nossa centelha divina. Ele já estava em comunhão com a sua centelha divina. Nós ainda estamos buscando por isso. Então, Jesus pouco falou porque ele não precisava ficar se autoafirmando. Jesus não escreveu absolutamente nada, né? Os evangelhos foram escritos depois e alguns bem depois. E o evangelho de Lucas, por exemplo, Lucas nem chegou a conviver com Jesus. Depois ele fez um garimpo pela história de Jesus, meio que foi um repórter que foi lá, entrevistou, conversou com pessoas e escreveu sobre a história de Jesus. Então Jesus, ele viveu. Ele não falou, ele não escreveu, porque ele não precisava montar todo um cenário, toda uma personalidade que ele queria ser, assim como nós fazemos, né? Nós queremos ser alguém, queremos, né, ser reconhecido. Ele não precisava disso, porque ele já estava em harmonia com o ser dele. Então, ele apenas foi, ele fez. E ele fez de uma forma tão magnífica que há mais de 2000 anos nós estamos até hoje falando nele, até hoje estudando ele e até hoje tentando entender os ensinamentos dele. Olha que incrível! Ele marcou, claro que, né, no calendário cristão, ele marcou antes de Cristo, depois de Cristo. E ele foi exemplo vivo, ele viveu. Ele não escolheu os discípulos, pessoas perfeitas, anjos, para andar do lado dele. Ele escolheu discípulos que eram pessoas como nós. Pedro era uma pedra como nós, cheio de dificuldade de entender os ensinamentos do mestre que ele tanto convivia. Afinal, Jesus ficava hospedado na casa de Pedro. Mas ele não queria estar cercado de pessoas que já estivessem na mesma caminhada que ele. Não, ele queria ajudar quem estava nos degraus abaixo a subir. Ele estava ajudando. E todos os exemplos que ele deu, e todas as conversões que ele fez, né? Paulo de Tarso é a grande conversão, que era perseguidor dos cristãos e que virou o disseminador depois do cristianismo, que levou o cristianismo para vários locais. Não conheceu Jesus, não conviveu com Jesus, mas teve essa conversão depois. Assim como Maria Madalena, que quando conheceu Jesus, largou toda a vida de vícios que ela tinha para seguir o mestre. E tantos outros que a gente não sabe, que não ficou escrito, mas que foram tocados profundamente por essa personalidade, que sabia amar profundamente, que não julgava, que sabia perdoar, que quando estava lá no seu Calvário, não se revoltou, não se sentiu, mesmo tendo sido abandonado por quase todos, ele foi firme até o fim. Ele entendeu o processo de cada um. Então, Jesus fez todos esses movimentos, mostrou que ele não discriminava a nada nem a ninguém. Assim como quando vieram trazer a mulher que foi pega em adultério, ele disse: onde estão os que te condenavam? E ela disse: foram todos embora. E ele disse: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Então ele não entrava em julgamento, não entrava em condenação. E nós somos ótimos em sermos juízes da vida alheia, em apontar o dedo, em julgar e condenar as outras pessoas. Porque nós ainda estamos projetando nos outros as nossas sombras, as nossas dificuldades, aquelas tão internas que a gente não quer olhar, porque é muito dolorido. Aí a gente esconde de nós e a gente só enxerga nos outros. Como Jesus já tinha integrado luz e sombra, e ele não tinha mais essa sombra escondida, ele não precisava mais fazer isso.
Então, Jesus é o nosso grande mestre, é o nosso grande modelo, é o nosso grande psicólogo, é o nosso grande médico de almas. Como ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E os doentes somos todos nós, a humanidade, que ainda estamos nesse processo de buscar a cura da nossa alma. E também, quando ele, imagina, numa época que a mulher nada podia, Jesus sentava na mesa com as mulheres. Jesus teve Maria Madalena seguindo ele ali como também do grupo de apóstolos. Ela também andava junto. Ele parou num poço na Samaria para tomar água e conversar com uma samaritana. Os samaritanos eram excluídos. Na época lá, que tinha as 12 tribos, a Samaria foi uma das que ficaram excluídas. Então, os judeus, eles torciam o nariz para os samaritanos. E Jesus foi lá e conversou com uma mulher na rua, coisa que não podia ser feita, e com uma samaritana. Ele quebrava todas as regras. Então, quem acha que Jesus era só bonzinho, que Jesus era só calmaria, não, Jesus quebrava regras. Jesus foi crucificado porque numa época onde tudo era tão difícil, ele foi lá e enfiou o pé na porta e mostrou que dava para ser diferente. Ele mostrou que não precisava de hipocrisia, que não precisava ser bonitinho por fora, mas tá podre por dentro. Então Jesus, e ele falava, ele chamava de hipócritas, ele falava raça de víboras. Então Jesus não era tão manso, tão pacífico, ele tinha essa parte também, mas quando precisava ser duro, ele também sabia ser. Isso sem perder, né, a razão como a gente, porque a gente acaba ficando irado, irritado. Não, Jesus fazia as coisas centrado, mas ele também colocava as imposições dele. Então é esse cara que, como eu gosto de dizer, que é do caramba, quanto mais a gente estuda Jesus, mais a gente fica encantado com esse ser que quebrou regras, que foi o primeiro feminista a estar entre nós, colocando a mulher em mais igualdade numa época horrível, que a mulher não tinha direito a nada. Que quando perguntado, né, sobre na parábola do bom samaritano, quem que ele coloca para ajudar o homem que estava caído, que foi assaltado e estava machucado? Passou um sacerdote, nem parou. E passou um samaritano e ajudou. Ele colocou o samaritano, o excluído, sendo aquele que ajudava o próximo, sendo que aquele que era benevolente. Então ele tentava sempre incluir os excluídos. E como eu disse, ele foi amor, ele foi fortaleza, ele foi rigidez quando precisava, mas sempre muito comprometido com a verdade, com a transparência, com as leis divinas. E ele disse: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E quando nós vamos nos permitir conhecer a verdade, nos despir desse monte de carapuças que nós vamos nos colocando para parecermos bonitos em sociedade. Quando nós vamos nos dizer cristãos e realmente ser. Porque quem é cristão segue Cristo. E se nós seguimos Cristo, nós temos que buscar nele como se comportar, como agir. E quando nós vamos começar a seguir o Cristo. Então, para esse Natal, eu queria trazer essa reflexão sobre quem foi esse cara que é do caramba. Esse cara que revolucionou, que fez e aconteceu numa época em que tudo era muito complicado, muito difícil, muito restrito, onde ainda as leis estavam lá, nas leis de Moisés, do olho por olho, dente por dente, e ele trouxe também todo
um ensinamento de amor, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós. Só que ao próximo como a nós. Primeiro, a gente precisa saber se amar, saber se respeitar, saber ser verdadeiros com a gente mesmo, para que depois a gente consiga ter isso para oferecer para as outras pessoas, porque a gente não vai ter para dar aquilo que a gente não tiver cultivado aqui em nós. E quando a gente estiver em comunhão com a gente e conseguir estar em comunhão com o todo, nós estaremos automaticamente em comunhão com Deus, porque Deus é o todo e Ele habita em nós também. Então, que nós possamos, nesse Natal, fazer essas reflexões, olhar para Jesus, buscar ler sobre Jesus, entender mais quem foi essa personalidade, nos desapegarmos um pouco, nesses últimos dias agora, desse consumismo, dessa loucurada de ter que fazer muita coisa, essa comilança, e olhar para esse ser que é o aniversariante, mesmo que não seja o aniversário dele, mas é a data que a gente comemora, e não importa se é a data certa, importa o simbolismo, importa todos os ensinamentos que esse ser nos trouxe, e que está do nosso lado como governador do nosso planeta, está ali com a gente, lutando junto para que a gente evolua, para que a gente consiga subir mais um degrau. Ele está ali, nos pegando pela mão, caminhando conosco, porque ele diz que com ele o jugo é suave, o fardo é leve, porque ele carrega junto o fardo com a gente. Ele não nos abandonou quando desencarnou, ele segue aqui conosco, como governador do nosso orbe, à frente dessa transição planetária que nós estamos vivendo. E eu vim hoje aqui falar sobre ele, porque Natal é Jesus. Natal não é presente, Natal não é Papai Noel, Natal não é o peru e todas essas comidas que são muito gostosas, que a gente pode sim se deliciar com tudo isso, se dar o prazer. A gente pode sim dar um presente para quem a gente ama, para as pessoas que nós amamos nessa data, porque é uma forma de carinho. Eu não estou julgando isso, nem condenando, mas que a gente possa também parar um pouco para refletir sobre esse ser tão maravilhoso que nos trouxe tantos ensinamentos. Parar para refletir como nós temos vivido esses ensinamentos, como nós temos nos conectado com tudo isso. E parar para refletir como que nós vamos inserir ele na noite de Natal com a gente. Deixando que Jesus renasça em nossos corações, assim como a festa pagã, que fazia todo esse movimento de festa para o Deus Sol, pedindo para o Deus Sol que a prosperidade renascesse. Jesus também é o nosso Sol, é o Sol que nos ilumina, e que nós possamos permitir que Jesus renasça no nosso coração, e que nós possamos, na noite de Natal, junto das nossas famílias, das pessoas que nós amamos, elevar um pensamento de gratidão para Ele, por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele deixou para nós enquanto esteve aqui, e por tudo que Ele ainda faz por nós até hoje. Nunca desistindo de nós, sabendo, nos dando a força necessária, confiando em nós, que nós também vamos conseguir cada vez galgar mais degraus aí da nossa evolução. Então, eu passei aqui hoje para desejar um Feliz Natal para todos que acompanham aqui o meu trabalho, que vocês tenham um Natal maravilhoso com as famílias de vocês, mas que nós não esqueçamos do aniversariante, que ele, mesmo que a gente não fale nele, mesmo que seja uma família que não vai se dar as mãos e fazer uma oração, mas que ele possa estar aqui, ó, nos nossos corações, para que ele auxilie na nossa transformação moral, na nossa expansão de consciência, no nosso
autoconhecimento, para que nós possamos, com Jesus renascido aqui nos nossos corações, sermos cada vez melhor para nós, em primeiro lugar, porque devemos amar a nós, para depois para os outros, estando em comunhão com o todo. Desejo um Natal maravilhoso para todos. Agradeço muito a todos que acompanharam o meu canal, os que curtiram os vídeos, compartilharam, deixaram aí os seus comentários. Para todos vocês, muito, muito obrigado. E continuamos juntos, com certeza, falando de astrologia, falando de tarô, falando de autoconhecimento, falando de expansão da consciência e falando de transformação moral. E, como eu disse até agora, o grande mestre dessa transformação moral é Jesus. E ele é o aniversariante do dia 25. Então, que possamos honrar esse aniversariante. Um beijo, meus amores. Um Feliz Natal a todos, para vocês, para as famílias de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.